Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, amigo Espírito Santo, bom dia, meu irmão e minha irmã que vai ver esse devocional. Sextou por aqui, hoje, dia 29 de maio de 2026. Mais um dia, mais uma grande oportunidade. Acordou? Oportunidade. Respirou? Oportunidade de fazer o correto, de fazer o certo. Hoje, o nosso tema de hoje, o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está lá em Provérbios capítulo 9, o verso 10. Vivemos em um tempo onde muitos perderam o temor, né? Perderam o temor de Deus. Há pessoas que conhecem a igreja, cantam, pregam, mas não vivem mais como reverência diante do Senhor. Há escândalos por todo lado, né? Adultério, brigas, discussões e tantas outras coisas, não é mesmo? O temor do Senhor é medo de Deus castigar? Não. Muitas pessoas acham que o temor do Senhor é um medo. Não é um medo de Deus castigar, mas respeito, honra, obediência e reverência à sua presença. Quem teme a Deus vive diferente, né? O temor nos aproxima de Deus. Quanto mais conhecemos Deus, mais entendemos a sua grandeza. Isaías, ao ver a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, estou perdido. Isaías percebeu sua limitação diante da santidade de Deus. Muitas pessoas querem o poder de Deus, mas não querem viver em santidade. Essa é a verdade. Muitas pessoas querem, nossa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ser usado por Deus, eu quero tantas coisas as pessoas querem, mas não querem mais pagar o preço, não querem mais, né, fugir da aparência do mal, se deixe se levar por tantas coisinhas pequenas, não é mesmo? Quando a pessoa vai ver, ela está tão perdida, tão perdido nas coisas, nos prazeres da carne. Deixa eu te falar, os prazeres da carne são momentâneos, muito momentâneos. Está com ele na eternidade. Não troque a presença de Deus por um prazer momentâneo de balada, de tantas outras coisas. Não troque a presença de Deus, esse é o temor. Eu sei que nós vamos ser tentados em muitas coisas, mas se você tiver uma fé firmada em Cristo, se você tiver firmado com Cristo, você não vai trocar o Senhor e a presença dele por essas coisas. Não estou dizendo que é fácil, mas tem muita gente vivendo de maneira tão prega, louva, tem igrejas, sabe como eles estão? Agindo de qualquer jeito, fazendo vergonha, escândalos, brigando, gritando, humilhando, afrontando. Tem tantas coisas, meus irmãos, você não queira saber, né? E é adultério, e é outras, e tantas coisas que se eu for entrar aqui, meu Deus, né? Então, muitas pessoas querem o poder de Deus, mas não querem viver em santidade. O verdadeiro temor muda atitudes, né? Muda palavras, muda comportamento e muda o coração, né? Então a gente não pode agir mais como nós agimos no mundo. Não. O temor gera obediência. Abraão temeu a Deus e obedeceu mesmo quando doía, não é mesmo? Deus disse: agora sei que temes a Deus. Gênesis 22:12. Quem teme obedece mesmo sem entender, permanece fiel no secreto, não negocia princípios, não vive de aparência. Temor não é emoção de culto, temor é vida no altar. Porque no culto todo mundo é bonito, todo mundo adora, todo mundo chora, é a coisa mais linda. Mas temor mesmo é a nossa vida com o Senhor, por detrás dos bastidores, né? No altar todo mundo é bonito, nas igrejas todo mundo é bonito, mas dentro de casa, como tem sido o seu casamento, com seus filhos, com sua esposa, como tem sido? Quantas pessoas têm procurado, né, a pastora Andréia para estar passando, quantos casais, né, entrando em divórcio, quantos casais se separando, meu Deus, perderam completamente o temor, falta de respeito um com o outro. E essa geração é uma geração que vai sofrer, né, porque não quer, perdeu o temor, né? De manhã grita, fala palavrão e à noite vai lá fazer o culto como se nada tivesse acontecendo. Ah, meu irmão. O temor protege contra o pecado. José tinha a oportunidade de pecar com a esposa de Potifar, mas respondeu: como
pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Porque ele não pensou, antes dele trair Potifar e sair com a esposa de Potifar, ele não pensou em Potifar, ele pensou em Deus. Quando a gente vai fazer algo, um ato de adultério, quando a gente vai adulterar, quando a gente vai fazer algo, eu quero divorciar, eu vou adulterar, eu vou fazer alguma coisa, primeiramente, nós temos que pensar em Deus. Primeiramente, a aliança que temos com o Senhor, o temor é o princípio da sabedoria. Então, nós temos que ter muito cuidado, né? Quando a gente pensa em querer alimentar a nossa carne, em gritar, em falar palavras que não agradam ao Senhor, né? Então, é isso que nós temos que tomar muito cuidado, né? José disse, pois eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus. Ele pensou em Deus, na aliança que ele tem com Deus, e ele não pecou. José estava sozinho, mas continuou fiel. José poderia ter saído com a esposa de Potifar. Não, ele pensou na aliança que ele tem com Deus. O temor verdadeiro aparece quando ninguém está olhando. Preste atenção, o temor verdadeiro aparece quando ninguém está olhando. Há pessoas que têm medo da opinião dos homens, mas não têm temor de Deus. Que coisa, né? Tem medo do que os outros vão pensar, do que o vizinho vai pensar, mas não tem medo do que Deus está pensando, né? Quem teme ao Senhor foge do pecado. O temor traz bênçãos e intimidade. A Bíblia diz em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que temem. Deus revela segredos para quem o honra. O temor abre portas espirituais, fortalece a fé, traz sabedoria e gera proteção. Quem perde o temor perde a sensibilidade espiritual. A igreja precisa voltar ao temor. As pessoas precisam voltar ao temor. O povo de Deus precisa voltar ao temor. A presença de Deus não pode ser tratada de qualquer maneira. Não. Ananias e Safira mentiram diante de Deus e sofreram consequências depois disso. Está lá em Atos 5:11. E houve um grande temor em toda a igreja, devido ao que aconteceu com Ananias e Safira. Quando existe temor, existe arrependimento dos nossos atos, existe santidade, verdade e transformação. A pessoa não é sempre a mesma, né? O temor do Senhor nos afasta de Deus, o temor nos aproxima dele, né? Então, o temor do Senhor não nos afasta de Deus, pelo contrário, o temor nos aproxima dele. Quem teme permanece firme, vence o pecado, vive em santidade, anda em sabedoria, né? Quando o temor de Deus entra no coração, o pecado perde o espaço, né? Hoje, Deus está à procura, né, de pessoas que o honrem no secreto, permaneçam fiéis, vivam em santidade e tenham reverência pela sua presença. O Senhor quer restaurar o temor dentro da sua igreja. Basta eu e você querer, né? Então fique com essa palavra, com esse devocional. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é medo, mas é temer a Deus. Antes de você fazer qualquer coisa de errado, né, de buscar caminhos da sua vontade, da sua carne, busque primeiro saber qual é a vontade do Senhor. Teme ao Senhor primeiramente, né? Isso me chama muita atenção que Potifar, ele não pensou, José, ele não pensou em Potifar, né? Tipo, nossa, vou sair com a mulher de Potifar e como que vai ficar Potifar? Não, ele temeu ao Senhor. Como vai ficar minha aliança com Deus? Então, teme ao Senhor, o temor é o Senhor, o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Tem muita gente que perdeu o temor já. É uma geração de divórcios. Meu Deus, tem misericórdia. Pai, nessa manhã eu quero orar por pessoas e quero pedir ao Senhor que nós venhamos ter temor, Senhor, novamente, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, que nós venhamos ter temor em todas as áreas da nossa vida e nos lembrar de que temos uma aliança com o Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você que vai ver esse devocional essa manhã, um bom dia. Você que vai ver à tarde, uma boa tarde. Você que vai ver à noite, uma ótima noite. E lembre-se, o temor é o princípio da sabedoria. Deus abençoe o seu dia e o seu final de semana.